Passam reinos, Senhor, mas Tu continuas reinando sobre céus e terra. Passam presidentes, passam imperadores, passam parlamentares, mas Tu continuas reinando sobre céus e terra. Nós não nos renderemos até a reinados humanos, nós não nos renderemos a qualquer um que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele cantamos, a Ele bradamos, a Ele dizemos: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós nos rendemos a Ti e somente a Ti, e para Ti cantamos louvores, glória e louvor, e uma salva de palmas para o nosso Deus. Podem se sentar. Todos são muito bem-vindos nesse lugar. Não importa de onde você veio, não importa a sua posição política, não importa se você é católico, presbiteriano, assembleano ou umbandista, nós te amamos e queremos te servir, e você é muito bem-vindo nesse lugar. Hoje temos uma noite muito especial, uma noite em que vamos ordenar novos pastores, é um grande passo na nossa comunidade. E para isso nós vamos falar sobre um assunto bem crítico e bem atual. Vamos falar sobre a cultura da celebridade gospel, que tem ofuscado Jesus. Vivemos um tempo em que as pessoas carecem de heróis, de referências. Pessoas buscam referências nas diversas áreas, seja o esporte, política, literatura, música, e elas encontram em pessoas referências. Agora, ao mesmo tempo, vivemos uma sociedade individualista, e o resultado de uma sociedade individualista e que busca por heróis dentro da igreja é a famosa cultura da celebridade. O pastor não é mais um representante do reino de Deus, o pastor agora é uma celebridade gospel, é um popstar, que você pede para tirar foto quando está no shopping, que você pede para fazer uma dedicatória no livro, ou coisas do gênero. Isso não é problema em si, o problema é entender que aquele indivíduo é uma celebridade. Pastores intocáveis e retocáveis é o que vemos hoje, inacessíveis e esculpidos artificialmente, frases de efeito misturadas com botox, pregações centradas no homem que agradam e manipulam multidões, mídias sociais construídas para alcançar mais seguidores para si, líderes bajulados e servidos por uma multidão inebriada por suas palavras vazias, mantras que enfeitiçam, mantras que hipnotizam. Até quando o povo de Deus vai se deixar ser enganado por essa manipulação gospel? Pregações humanistas que focam no coração dos ouvintes, que trazem palavras de alguma forma trazendo, como diz, um acariciar do ego das pessoas, ao invés de confrontar os pecados do tempo presente. Pastores têm pregado de formas tal que os indivíduos se sentem muito bem com os próprios pecados, porque como um popstar que quer curtidas e seguidores vai confrontar o pecado das pessoas? Jamais. E para potencializar isso, ao invés de falarem de Jesus, falam muito mais de si mesmos, porque explicando as próprias histórias, é mais fácil das pessoas se identificarem com Ele, e então terem Ele como um ídolo. Portanto, esses pastores, se é que podemos chamar de pastores, têm usado Jesus para autopromoção, para promoção pessoal. Normalmente são líderes centralizadores, são líderes que buscam a atenção somente para si, ninguém pode concorrer com ele. Qualquer um que começa a despontar em algo, logo é abafado, e existe um teto onde ninguém mais pode se destacar. São vistos quase como semideuses, que supostamente estão mais próximos de Deus do que os demais membros da igreja, meros mortais. E a consequência disso é que os demais membros não se desenvolvem. Tanto os potenciais, como pregadores ou pastores, acabam que ficando na sombra daquele líder que é o ídolo daquele lugar. E para isso, irmãos, hoje, eu vou fazer uma pregação um pouco diferente. Vocês sabem, não é costume, mas normalmente nossas pregações são expositivas, mas hoje vai ser uma pregação temática.
Posso ouvir um ah? Eu esperava ouvir isso. Brincadeira. Faz parte, de vez em quando a gente vai para esses caminhos, achei prudente ir nessa especificamente. E o primeiro ponto que vamos tratar, está na tela. Nós somos um corpo e cada um de nós tem funções bem específicas, e vamos ler um texto muito comum, me fugiu a palavra, todos sabem qual é esse texto, está em Romanos 12:4, você pode acompanhar na tela. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui Paulo traz uma ilustração que todos conhecem. Compara a igreja a um corpo. Por isso que nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo. Se somos um corpo, e a Bíblia diz que Ele é o cabeça, cada um de nós é uma parte desse corpo. E você estudou lá em biologia na escola, sabe que o estômago digere o alimento. Você sabe que o cérebro tem uma série de funções controlando o corpo. E cada parte do corpo, como que numa engrenagem perfeita, trabalha para que o corpo funcione de forma adequada. Agora na igreja é a mesma coisa, nós nos complementamos. Imagine o que seria do pulmão sem o estômago. Imagine o que seria do cérebro sem as artérias, ou da cabeça sem o pé. Enfim, você sabe muito bem que um corpo tem diversas engrenagens que funcionam. Quando funcionam bem, o corpo funciona bem. Na igreja, a mesma coisa. É como uma máquina perfeita em que cada peça precisa estar no seu devido lugar. E quando cada um de nós serve, nós temos um corpo em equilíbrio. Quando cada um que está aqui sentado se envolve como uma engrenagem nesse sistema, o sistema flui. Você sabe, se você está com uma dor no pé, torceu o tornozelo, pé inchado, pé que parece um pão, todo roxo, pé não funciona direito, a sua mão vai ter que entrar em ação, provavelmente andando de muletas. E você sabe então que um membro fragilizado, doente, ele vai trazer dor para o corpo como um todo, e todo o corpo sofre. E claro, quando um membro não trabalha, há sobrecarga dos demais. Se o pé não trabalha, a mão vai ser sobrecarregada. Se um de nós não se envolve nesse sistema de engrenagens, as demais engrenagens serão sobrecarregadas. E a primeira pergunta que eu te faço é: você é uma engrenagem, isso é fato? Você está encaixada junto com as demais, fazendo com que o corpo funcione de forma adequada? Agora, líderes temos o mesmo raciocínio para com os líderes. Líderes são parte do todo, e por serem líderes não são mais importantes do que o restante. Dá para dizer que um órgão é mais importante que o outro? Não dá. O coração não vive sem o estômago, nem sem o pulmão e assim por diante. Agora o problema é que nessa ideia de que somos o corpo, Jesus é o cabeça desse corpo, muitos líderes querem ser o cabeça. Eles querem a atenção para si, usam Jesus como trampolim para alcançar voos maiores, e eles serem o cabeça, eles serem aquele que aparece, eles conduzirem uma multidão, irmãos. Eu fico impressionado, e eu já experimentei isso, tá, irmãos? Eu já fui, vou dizer, enrolado. Eu já tive a minha mente lavada em um determinado momento. E porque eu idolatrei aquela pessoa, eu acreditei nos absurdos que ele falava. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo onde estava com a minha cabeça. A Lela, sempre que eu conto essa história, ela sabe do que eu estou falando. Ela diz: pois é, eu te falei naquele dia, mas tu não me deu ouvidos. Tu chegou em casa alucinado com um cara que veio lá de outro lugar, dizendo que era o cara que vinha para o sul, e tudo que ele falava para ti era verdade. E hoje eu vejo os absurdos que ele falava, para mostrar que qualquer um de nós pode cair nisso, a ponto de, se eu quisesse me usar de estratégias aqui, eu não saberia, talvez teria que estudar isso,
mas poderia falar palavras ao vento aqui, vazias, palavras-chave, palavras de efeito, frases de efeito, que de alguma forma manipulam vocês, e vocês ficam fiéis a mim, seguidores do Bruno, me dando curtidas, likes, compartilhando as coisas e, sobretudo, me dando dinheiro. Mas isso não é cristianismo, isso não é o evangelho. Celebridades querendo manipular o resto do corpo. O nosso papel como líder é dar ferramentas para vocês serem capacitados e vocês se envolverem na obra. Já vou falar sobre isso mais para frente. Segundo ponto, liderança plural e complementar. Atos 14, 21, porque assim, muitos entendem igreja como um lugar comandado por um único pastor. Uma ilustração que permite a gente entender melhor é o que chamam de igreja circo. Tudo bem, tem umas palhaçadas também, mas é porque tem um mastro central, e quando esse mastro cai, a igreja cai. Só que biblicamente falando, nós não vemos uma igreja sequer na Bíblia que era liderada por um único presbítero. Está na tela, Atos capítulo 14, 21, diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Eleição, são eleitos, e você sabe que nós elegemos 2 novos presbíteros, que vão ser empossados hoje, em cada igreja, uma igreja, presbíteros no plural, que foram eleitos. É por isso que a gente elege presbíteros, é por isso que a gente faz eleição, e sempre mais de um presbítero. Atos 18 também diz: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja no singular, que se encontrassem com ele. A ideia então que a Bíblia nos mostra é que cada igreja, ela precisa ser comandada por uma pluralidade de presbíteros. É fato, nós nos complementamos, cada um tem uma característica e a gente se complementa, a gente divide o trabalho um com o outro. As decisões não são tomadas só por uma pessoa, o que corre muito risco de errar. As decisões são votadas entre os presbíteros, é assim que funciona aqui na igreja. E os presbíteros têm a função de liderar o povo, de conduzir. E como a própria Bíblia diz, os presbíteros são homens de uma mulher só, o que, por inferência lógica simples, entendemos que presbítero é homem. E não é porque é uma ideia retrógrada, não, a Bíblia, Deus escolheu que fosse assim e coloca na Bíblia para que nós façamos dessa forma. Por isso que a Viva só tem presbíteros e pastores. Agora, na nossa ideia, os presbíteros são os líderes, mas também temos pastores, ainda que biblicamente esses termos sejam intercambiáveis, mas nós selecionamos alguns como pastores. Estes são aqueles que são voltados especificamente ao cuidado do povo, e hoje você vai conhecer 3 novos pastores da nossa comunidade. Igrejas com um líder então tem risco de tomar decisão errada, tem risco da igreja se perder, porque imagina uma falha moral de um líder, vai gerar grandes repercussões muito complexas para a igreja. Se o pastor morre, a igreja naturalmente acaba, e claro, ele naturalmente vai ser uma personalidade gospel. O povo tende, a idolatrar aquele homem. Agora, presta muita atenção nesse texto, que ele fala muito sobre o que nós estamos buscando. Efésios 4:11 em diante. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, como qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, Paulo fala aos Efésios sobre a ideia de 5 perfis de pessoas. Sabemos que, biblicamente falando, não existem mais apóstolos. Como sabiamente dizem, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos de verdade já morreram. Agora, por outro lado, entendemos que existem pessoas com perfil apostólico. Profetas, não tem mais Isaías, Jeremias, Zacarias, não tem mais. Ainda que possa haver o dom de profecia, mas ninguém mais tem essa autoridade de profeta. Mas existe o perfil profético, é outra coisa. Então, quando a gente observa esse texto com outra perspectiva, vemos que não são cargos, não há mais glória, mais importância em ter um perfil como esse. Pelo contrário, há mais humildade. Porque quando eu reconheço quem eu sou dentro desses 5 perfis, eu reconheço que eu não sou os outros. O único que reunia os 5 perfis é o próprio Jesus Cristo. Agora, eu que tenho um perfil, com um perfil secundário, me complemento com o fulano, que tem um perfil principal e secundário, que nos complementamos com o ciclano e assim por diante. Saiba que você se encaixa nesses 5 perfis. Normalmente temos um preponderante e um secundário. Você se encaixa nesses perfis, em algum desses. E a nossa liderança também se encaixa nesses perfis. Perfil apostólico. Ele tem olhar visionário, busca a expansão do reino, abre portas, estabelece fundamentos e tem uma visão estratégica. São aqueles que criam novas oportunidades, estabelecem os fundamentos para que aquelas oportunidades sejam muito bem aproveitadas. Perfil profético, tem uma postura reta e íntegra. Você vai ver, um cara ou uma mulher, que busca viver de forma muito piedosa. E por consequência estimula que os outros também vivam de forma piedosa. Tem um ímpeto em confrontar o pecado dele e daqueles que estão ao redor. Mas também é um grande encorajador, de encorajar pessoas que estão ao redor. Perfil evangelístico, tem uma postura aberta e relacional. É aquele que é amigo de todos, é aquele que no caixa do supermercado facilmente faz amizade e leva para tomar um café e obviamente fala sobre Jesus. Se conecta facilmente com pessoas em torno de uma visão, ele consegue fazer com que pessoas comprem uma visão, ele consegue trazer gente em torno de uma grande missão de forma muito habilidosa, que diga-se de passagem, eu não tenho. Tem habilidade para compartilhar o evangelho em todos os cantos, é incrível. E nós temos representantes desses aqui na comunidade, que onde estiverem, posso orar por você? Calma, cara, tu conhece ele? Não, mas vamos orar por ele. Foi interessante, estávamos na conferência em Campinas, e um membro dessa igreja estava abraçando um cara, e se rindo, brincando, e eu perguntei para o outro, é amigo dele? Não, ele conheceu ontem. E eu fiquei, uau, eu queria ter essa habilidade, eu não tenho, mas enfim, eu preciso me contentar com quem eu sou. Essas pessoas são grandes recrutadores. Como eles conseguem compartilhar uma visão, empolgar, encorajar pessoas, eles espalham essa visão e recrutam pessoas para uma visão. Tenho uma inveja santa desse povo, e eu tenho inveja desse aqui também. Perfil pastoral. Talvez você vai dizer assim, eu sabia que o Bruno não tinha um perfil pastoral. Não precisava rir tão alto. Podia rir só por dentro. Caramba. Esses homens têm uma postura acolhedora. São queridos, carismáticos. Que mais que eles são? Eles são assim. Eu digo no grupo, eu tenho uma ideia, vamos comprar uma máquina de café expresso, e vamos colocar ali R$5, e aí o outro diz, sim, esse dinheiro vamos usar para a expansão do reino, e o pastor diz, e as pessoas que não podem comprar? É verdade, temos que pensar nas pessoas que não podem comprar. Esses são, aí eu digo,
vamos fazer uma mudança, vamos pegar essa peça e colocar aqui, e essa a gente tira, depois a gente vê o que ela faz, o que a gente faz com ela. Aí o pastor diz, mas e o que ele vai pensar disso? Como é que nós vamos cuidar desse coração? Mas e se ele ficar chateado? É verdade, preciso pensar nas pessoas, não só na estratégia. Mas perceba a importância do complemento, irmãos. Já deu para perceber que eu tenho essa visão mais apostólica, e isso não é mérito, tá, irmãos? Isso é graça de Deus, isso não traz num patamar superior, não tem nada disso, pelo amor de Deus. Não corte esse vídeo só com a parte do perfil apostólico. É simplesmente uma atribuição. E quando eu digo que eu tenho perfil apostólico, eu estou não me exaltando, muito pelo contrário, eu estou dizendo que eu não tenho perfil evangelístico, nem o perfil pastoral. Agora, uma igreja que não tem um pastor com perfil pastoral, pode dar problema. Então, antes que dê problema, a gente está chamando mais pastores, e pastores com coração pastoral. Eles se preocupam com quem está ao redor, gostam de conhecer as histórias. A minha esposa quer conhecer a história de todo mundo, me conta a tua história. Aí a pessoa fica assim, como assim? Não, quero conhecer a sua história. E eu digo assim, pula a sua história, vamos para o que interessa. E no final eu dou 3 pontos de solução. O seu problema, faça isso, isso e isso. Próximo. Me perdoe, igreja, me perdoe. Não preciso pedir perdão, não é pecado. Mas entenda quem eu sou nesse quebra-cabeça. Por isso estamos chamando esse povo com coração. Eles se envolvem com as pessoas, estão tomando café, estão jantando, enfim, você conhece diversos desses. Aquele que tem perfil de ensino, postura firme em torno da verdade. Ama, lê, não preciso falar, né? Teologia, livros e mais livros. São grandes influenciadores por meio das ideias. São grandes formadores, porque eles estabelecem fundamentos teológicos muito sólidos. Eles promovem conhecimento teórico para uma igreja, mas sempre conduzindo para a prática. Essas figuras são necessárias, aliás, são fundamentais, para evitar que eu cometa alguns caminhos heréticos. Sempre está lá eu não vou falar o nome, dizendo, será que podemos fazer isso? Eu digo, lê esse livro aqui, fulano. Pô, mas que título, meio estranho. Não, lê, cara, lê. Enfim, sempre tem um pé atrás, com autores, com títulos. Não, mas esse autor aqui falou em uma frase algo que eu não concordei. Tá, calma, cara, mas ele tem um monte de coisa boa também. Enfim, são pessoas muito críticas, mas são fundamentais para que a gente realmente seja firmado no alicerce bíblico. Agora, os líderes então, perceba que nessa diversidade, nós nos complementamos, e se não tivermos a diversidade, vamos ser uma igreja desequilibrada, e como eu disse, não só os líderes se encaixam nisso, você também se encaixa. Você tem um perfil mais apostólico, que é mais arrojado, que toma riscos, que é um empreendedor, que quer começar coisas, que não gosta de continuar até o fim, gosta de começar de desafios novos. Talvez você tenha um perfil profético, que gosta muito de orar, que gosta de orar pelas pessoas, que busca uma vida de santidade e integridade, que tem uma sensibilidade que nós muitas vezes não temos. Talvez você seja o perfil pastor ou evangelístico, relacional, faz amizades, fala do evangelho para tudo e todos. Talvez você tenha um coração pastoral, ama estar com pessoas, cuidar, se preocupar, estar junto. Ou o mestre que ama estudar. Onde você se encaixa? Igrejas desequilibradas, imagine uma igreja só com um perfil apostólico à frente. É uma igreja que não cuida de ninguém, que não faz discípulos, é uma igreja que só quer se multiplicar. Uma igreja só com perfil profético, é uma igreja que vai ser rajada de línguas o tempo inteiro, toda hora, que vai ficar orando, não, vamos para a palavra, não precisa palavra, a gente só ora e canta, e só confronto o pecado. Perfil evangelístico, não precisa de culto, vamos para a rua, vamos espalhar o evangelho, para que perder tempo aqui, vamos para a rua. Aí olha para outras pessoas, vocês não fazem nada, né? Vamos para a rua fazer alguma coisa pelo reino. Só o perfil pastoral, igreja fechada em si mesma, não cresce, não se desenvolve, não busca as pessoas de fora,
E igreja só com perfil de ensino é só palestra, é só aula, não tem as demais atividades. Como disse anteriormente, Jesus tinha os 5 perfis. Jesus era pleno. Como eu não tenho, nem você, nós nos complementamos. E aí Jesus aparece mais. Agora, qual é o objetivo disso? Está lá na sequência, no verso 12. Com vistas, ou seja, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A função, então, ou melhor, essas 5 funções, por assim dizer, tem como objetivo desenvolver o povo de Deus, para que o povo de Deus se envolva no ministério. A função, então, dessas pessoas com perfis diversificados é capacitar os santos para boa obra, como outra versão bíblica diz. Onde você se encaixa? Volto a perguntar. Terceiro ponto, responsabilidades divididas, resultados multiplicados. Então vamos lá. Vimos que você se encaixa em um lugar, né? Agora vamos perceber que dividir responsabilidades, nós teremos resultados maiores. Êxodo capítulo 18, diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloquem-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Moisés estava com um batalhão de gente, julgando as questões entre o povo. E obviamente, milhões de pessoas estavam sobrecarregando ele. Não só ele sobrecarregado, mas o povo que ficava o dia inteiro esperando para ser atendido, se cansava. Não tinha um aplicativo de agendamento. Não sei como é que era, mas certamente era cansativo para todos. Vem Jetro, sogro de Moisés, e diz: cara, não, separe homens capazes, tementes a Deus, que amam a verdade e odeiam a corrupção, e pede para eles te ajudar. Bota esse povo para trabalhar. Agora, percebemos uma igreja que é focada no líder, quando não coloca-se outras pessoas para ajudar. E quando isso acontece, o pastor se cansa e o povo se frustra, porque o povo espera que seja um pastor querido, carismático, atencioso, quase um ursinho carinhoso, que não vai encontrar no Bruno. O Bruno é mais duro, é mais frio. Pergunte para Lela. Então, mas ao mesmo tempo, quando eu trago outras pessoas, e esses caras que têm um grande coração, eles me complementam e ninguém se frustra. Todo mundo é bem atendido, todo mundo é cuidado, todo mundo é capacitado e edificado. E a ideia de liderança plural, então, é que ninguém se sobrecarrega e todos vocês são cuidados. E o último, quarto e último ponto, diz que Jesus é o nosso modelo de liderança. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A mãe de Tiago e João pede um lugar de visibilidade para eles, para Jesus. Diz: Senhor, coloca ele sentado do teu lado. Querendo dizer: Senhor, meus filhos são bons para caramba, bota eles para jogar, mas assim, de atacante, aparecendo para todo mundo ver. E ela diz: não entenderam nada, eu vim para servir.
aqueles que estão comigo devem vir para servir. E nós temos essa perspectiva muito evidente aqui na Viva. Não queremos holofotes sobre líderes. Liderança aqui é lugar de serviço, é lugar de amor. Assim como Jesus se entregou por muitos, nós nos entregamos por alguns. Nos entregamos em amor, em serviço, não num pedestal, mas num lugar de submissão, num lugar de realmente estar à disposição de um povo. Irmãos, nós não somos heróis, mas mostramos o caminho até o verdadeiro herói, que é Jesus Cristo. Amém? Por favor, fique atento a quem você segue na internet. Por favor, fique atento quais vídeos você compartilha. Talvez você esteja com um foco em pastores celebridades. E esses pastores celebridades, querendo atenção para si, compartilham coisas que não têm nexo nenhum, mas por ferramentas de manipulação em massa que eles usam, eles vão falar absurdos tão grandes, e você vê um povo anestesiado, gritando em polvo, como é? Esqueci a palavra, gritando e pulando de forma ensandecida, porque foi manipulado. Não está falando sobre verdades bíblicas, está falando sobre algumas verdades, não, algumas histórias diluídas. Fique atento. Talvez você esteja dando moral para ídolos. Talvez você esteja dando Ibope ou outro instituto de pesquisa, qual? Talvez você esteja dando muita atenção para quem está ofuscando a cruz de Cristo. Que nós diminuamos para que Ele cresça. Nós não somos heróis, nós somos servos de Cristo, que estamos aqui para servirmos uns aos outros. Concluo então dizendo, o povo precisa de heróis, e pela necessidade de heróis, numa cultura individualista, o povo olha para o pastor e entende que ele é o herói que ele espera, enquanto que o nosso único herói é Cristo. Nenhum pastor vai morrer por você, possivelmente. Nenhum pastor vai pagar o preço que Jesus Cristo pagou. Irmãos, por favor, olha para a cruz, que os nossos olhos estejam voltados para aquele que morreu crucificado, que recebeu a ira santa de Deus Pai sobre ele, para que nós pudéssemos ser livres, libertos do pecado, libertos da escravidão que nos prendia de forma tão sólida, e agora livres. Mas não foi um pastor que te libertou, não foi um missionário que te libertou, foi Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é sobre Ele, é para Ele, é tudo por Ele. Portanto é só o nome dEle que pode crescer. Não é o nome tampouco de instituições, a Viva, ou seja ela qual for, é sobre Cristo, é sobre sua morte, sobre sua ressurreição, porque na sua ressurreição, nós temos a garantia de que nós com Ele ressuscitaremos, e com Ele habitaremos toda a eternidade, não mais num corpo de carne pecaminoso, mas num corpo glorioso, num corpo onde não há mais sofrimento, dor, choro ou morte, num corpo glorioso, face a face com o Deus. Você não vibra com essa realidade? Irmãos, é isso que me motiva todas as manhãs de acordar e viver para o reino de Cristo. Que essa seja a tua motivação, que não venhamos aqui precisar usar de palavras de persuasão humana para envolver você. Olhe para a cruz e isso basta. Olhe para Jesus e isso é suficiente. Não precisamos de artimanhas, estratégias ou qualquer tipo de armadilha para captar o coração de você. Nós apresentamos Jesus Cristo e esse crucificado, e isso é necessário e suficiente para você viver uma vida entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre Ele, irmãos. Essa cultura de heróis, nessa cultura de heróis, pastores usam Jesus como trampolim para autopromoção. Quase que literalmente sobem na cruz e pulam para dar voos mais altos. Voos, que voos são esses? Voos de fama, voos de curtidas. Vocês acham de verdade que vão confrontar pecados?
Vocês acham que vão falar todo o evangelho, todo o conselho de Deus? Imagina João Batista, você acha que buscava curtidas? Paulo diz: eu não vim para agradar homens. Essa é a postura de todos os líderes da Aviva, e essa deve ser a postura de todo cristão. Não buscamos autopromoção, a igreja é um corpo, Jesus é o cabeça e cada um de nós é uma parte desse corpo que serve. Temos uma liderança plural e descentralizada, o que dá equilíbrio. Nós temos as responsabilidades distribuídas, o que dá maior impacto. E nós temos um modelo de liderança de Jesus, que é o modelo de serviço. Agora, de que forma aplicamos isso na prática? Só para você vislumbrar algo na tela. Isso aqui é mera ilustração, tá? Só para você entender. Não significa que eu sou o braço, eu sou a perna do corpo. É só para você entender. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Uma igreja só com o Bruno, que tem um perfil predominantemente apostólico e um pouquinho de profético, ela vai ser só uma parte do corpo, mas isso não é o corpo como um todo. Assim começou a igreja, mas a igreja tinha que começar com um, e aí então vieram outros. Lembra que eu falei, cada um tem um perfil principal e um perfil secundário. Aí veio o Gui e o Diego. Então o Gui é um evangelista com um perfil pastoral secundário. Veio o Diego com um perfil pastoral e como secundário evangelístico. Agora, já somos mais equilibrados. E aqui não é um homem de camiseta preta, é um homem sem tronco, melhor dizendo. Aí então chegam outros, chega o Musta, que esse sim é um mestre, e aí chega o Fernando, que é um pastorzão, chega o Tiago, que é um pastorzão, chega o Dudu, que é um pastorzão, chegam os evangelistas, Dudu, Fernando, chega o Musta e o Tiago para complementar o profético, e assim o corpo se forma, e assim Jesus aparece, e você também se encaixa nesse corpo de alguma forma. E aqui eu citei somente os líderes que ou já são ordenados ou vão ser ordenados hoje ou nos próximos meses. É isso que nós queremos para a igreja, porque uma igreja desequilibrada é só braço, é só perna, é só tronco. Uma igreja equilibrada em que de alguma forma existe uma tensão, esses que pensam diferente, nessa tensão saudável nós mostramos Cristo, e é isso que interessa.